Paz seja com toda a igreja. Estamos aqui em mais um momento para a ministração da palavra através do canal do YouTube. Como vocês sabem, todo domingo, final da tarde, nós trazemos a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma ministração da palavra para o seu lar, para compartilhar com seus amigos, irmãos e aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Antes de começar a palavra, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês. E vamos pedir ao Senhor que fale conosco, amém? Senhor meu Deus, quero te agradecer por essa oportunidade, podemos estar tendo um momento para compartilhar a Tua Palavra. Que seja, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta tarde, neste momento, Pai amado, que nada de mim venha ser falado, mas somente a Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, ministre os corações daqueles que estão ouvindo a Tua Palavra, assistindo esta mensagem, Pai. Que a Tua graça e misericórdia esteja nas vidas e nos lares que estão sendo ministrada a Tua Palavra neste momento, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, amém. Amados, vamos ler aqui a passagem do livro de Tito, capítulo 2, do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Então, nesta passagem, amados, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou como salvadora a você que está assistindo esta mensagem. Conheceu ou não Jesus, saiba que a graça de Deus está sobre a sua vida e ela está à disposição para você experimentar. E se você que já conheceu o Senhor Jesus, esta mensagem é para você também. Ela nos ensina, a graça de Deus, a renunciar à impiedade e paixões mundanas e a viver de maneira sensata. E aqui é uma palavra importante que eu queria compartilhar, falar sobre a graça de Deus nas nossas vidas e sobre renúncia, amém? E antes disso, eu queria continuar, e aliás, amados, a mensagem que eu preparei aqui é a leitura de algumas pequenas passagens que Deus vai falar com vocês, também. Também quero ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Amados, como lemos no início, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, a fim que possamos viver de forma sensata, de maneira que possamos agradar a Deus. A graça de Deus, a salvação de Deus se manifestou para as nossas vidas. E aqui Deus nos dá um alerta, na realidade não digo nem um alerta, apenas um reforço que você que recebeu Jesus, saiba que Ele está dizendo nesse momento, nesta noite, nesta tarde, no momento que você está ouvindo essa mensagem, você não recebeu a graça de Deus em vão. Você não recebeu a salvação, você não recebeu Jesus em vão. É isso que diz o Senhor. Porque Ele te ouviu no tempo favorável. E Ele afirma que digo-lhes, agora é o tempo favorável. Ontem, anos atrás, dias atrás, eu não sei quando, eu já tenho provavelmente acho que uns 15, quase 15, 20, 15 anos já, acima, quase mais de 15 anos, que tive a oportunidade de conhecer a Jesus. Tive a oportunidade de minha família estar nos pés do Senhor Jesus. A graça
né, maravilhosa de Deus se manifestou sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, há mais de 15 anos. E ele veio me afirmar, a mim, a minha família, a minha esposa, meus filhos e a você que está em casa, que essa graça, essa salvação não foi em vão. Se você está vivendo, você é um cristão, um momento de dificuldade, um momento de problemas ou desanimado, Deus diz nesse momento, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, no momento que você está ouvindo esta mensagem, Ele diz para você, não foi em vão que você recebeu a salvação e saiba que faz parte da nossa vida cristã neste mundo passar por algumas aflições, e essas aflições são provações para que a nossa fé se fortaleça. A gente pode estar desanimado achando que não temos capacidade, ou pior, que realizamos algo errado e não temos mais condição de estar junto com Jesus. Saiba que Deus está te afirmando nessa noite, você não recebeu a graça dele em vão. Não, nada em vão. Digo-vos agora, este é o tempo favorável. O tempo favorável de você ter recebido a Jesus foi ontem e continua sendo hoje. Deus continua batendo nas suas portas, dizendo, não se desanime. Levante-se, anime-se, venha fazer a obra de Deus, venha trabalhar na obra de Deus, venha participar do culto, venha participar da comunhão com os irmãos da igreja. Eu particularmente, né, refletindo aqui sobre essa mensagem, porque Deus tocou a mim, né, tenho trabalhado, a gente tem os nossos afazeres, e por tempo já, 15, já posso me dizer aqui já o velho, já um bom tempo de conversão, a gente acaba passando por momentos de dificuldade e desânimo, mas Deus me alertou, Deus me ensina que isso faz parte, porque estamos aqui na Terra, passamos por momentos de angústia, mas o mais importante, o que é mais importante, amados? Vamos continuar lendo a palavra aqui para a gente, Deus vai continuar ministrando ao seu coração para você. Essa mensagem é para você especialmente que já conheceu Jesus, que está no meio da igreja, que tem já um tempo de conversão, mas está um pouquinho afastado, está um pouquinho desanimado, perdeu o ânimo, como o pastor disse domingo passado, esfriou um pouquinho, mas saiba que Deus afirma, a graça dele não foi em vão na sua vida, irmão. Ele continua falando aqui, irmã, digo-lhes agora, esse é o tempo favorável, esse é o tempo da graça de Deus sobre a sua vida, esse é o tempo de você ser cheio do Espírito Santo, né? Leia a palavra, né? Como diz o pastor, né? E eu estou aqui, né? Estou não de púlpito, mas de vídeo, ministrando essa palavra. Eu sei que a gente acaba, né, se perdendo no tempo, não é se perdendo na vida, mas se perdendo no tempo com as prioridades, com os afazeres da vida cotidiana, com coisas particulares, e às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado a obra do Senhor. E quando eu falo obra do Senhor, não é só fazer atividades. Diz respeito a isso. A graça do Senhor foi manifesta nos nossos tempos e a graça do Senhor está contida aqui, na palavra de Deus. Então, continuamos firmes nessa palavra de Deus, né? E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 9. Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele continua afirmando, amados, Ele te regenerou, Ele me regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso já foi, isso já aconteceu, Ele já ressuscitou, né? E a graça dele está manifesta, porque você aceitou ele no seu coração. Diz assim, para uma esperança viva que jamais poderá perecer. Ele nos regenerou para uma esperança viva que jamais pode perecer. Amados, por mais que você esteja desanimado, afastado, ou angustiado, ou revoltado, saiba que a graça dele jamais irá perecer sobre a sua vida. Apenas
se atente ao fato, volte-se a Ele, volte-se à palavra de Deus, volte-se à comunhão com a sua igreja, volte-se à comunhão com seus irmãos, porque a graça de Deus continuará se manifestando na sua vida. E é isso que ele está falando aqui nesse momento, né? Para uma esperança que jamais pode aparecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, preste a ser revelada. Como é que é? Vou repetir. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante, que eu estou lendo aqui, verso 4. Ele te regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais pode parecer. E olha o que ele está dizendo aqui, preste atenção. Herança guardada nos céus para vocês. Ele tem uma herança guardada no céu para você, que aceitou Jesus, que tem a graça no seu coração, né? Saiba que a graça de Deus está sobre a sua vida, né? Mas olha o que ele está dizendo. Uma graça para vocês, guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Para vocês que são protegidos pelo poder de Deus. Para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Amados, olha a grandeza dessa passagem. O poder de Deus é algo infinitamente grandioso, que você não consegue nem mensurar, nem entender. O poder de Deus que criou os céus, o universo, os céus e a terra. Esse poder está sobre a sua vida, mediante a fé. E está te protegendo, que mediante vocês que são protegidos pelo poder de Deus. Você está desanimado, está triste, é que você esqueceu que você está protegido pelo poder de Deus. Levante-se, amado. Levante-se. Né? Protegidos mediante o poder de Deus. Continuando aqui, verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Está aqui o problema. Antes, no versículo anterior, falamos do poder de Deus que está sobre a sua vida. Mas, no versículo seguinte, ele fala, né, por um pouco de tempo, estamos entristecidos porque estamos aqui, estamos vivendo a vida. A vida é assim. Faz parte da vida passarmos problemas, dificuldades, e não que Deus tenha esquecido de nós. Jamais. É o que nós estamos lendo aqui. Deus não esqueceu de você. Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre a sua vida. Porém, talvez você tenha esquecido isto, algo muito mais importante, que é o poder de Deus está sobre a sua vida, mediante a fé. Então, como é que está a sua fé? Como é que está a nossa fé? Deus tem falado comigo a respeito disso. Uma fé, às vezes, meio caducante, não lê a palavra, né, não ora. Estou aqui, mas está doendo meu lombo também, está doendo o lombo de muita gente aqui também. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça e misericórdia de Deus, e é só por isso que eu estou aqui. Hoje eu falei para o pastor perguntou se eu ia, está pronto para levar a mensagem? Você se vira. Eu falei, Senhor, pastor, sim, eu me viro, mas pela misericórdia, viu? Grande misericórdia de Deus é que estou aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus, né? Não sou ninguém, né? Nós não somos nada sem Deus, com a presença de Deus, e é Deus que nos exorta. Continuando aqui, verso 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa, do que ouro ou que perece, mesmo que refina pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Como que é? Verso 7 aqui do capítulo 1, né, de 1 Pedro. Assim acontece o quê? A gente ser entristecido por todo tipo de aprovação. Assim acontece, amado, olha o que Deus está falando. Né? Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que ouro que perece. Assim acontece, você está aqui, talvez resistindo e com muita
né, força de vontade e querendo passar esse vídeo rapidinho, saiba que você passou rápido e você esqueceu de ver antes que você está um pouco desanimado, triste, porque deixou um pouquinho a fé do lado, né, esfriou um pouquinho, e Deus fala que sim, acontece, mas porque isso é precioso para Deus, que você resista, que você se mostre firme neste momento de angústia e problema. Mais importante, continue o caminho do Senhor, não desista. Fique firme na palavra, fique firme na comunhão, porque é ali na comunhão que você recebe a força, exortação e a presença do Espírito Santo, não pelas pessoas com quem você convive, mas pela palavra de Deus que essas pessoas trazem para a sua vida. Não desista, fique firme. Então assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valor. Verso 9, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amado, mesmo não vendo o Senhor, vocês o amam. A palavra diz assim, mesmo a gente não vendo, a gente ama. Será que vocês amam ou não? Ou será que vocês veem o Senhor? Isso, né? Porque como é que eu vou amar se eu não... Não, vocês, mesmo não vendo, vocês o amam. A palavra diz assim, mesmo você vendo, vocês o amam. E apesar de não verem, agora creem e exultam. O problema não é ver, mas crer, acreditar. Acredite não no que eu estou falando, mas acredite naquilo que eu estou lendo para você, que está ministrando vida sobre a sua vida, ânimo sobre a sua vida, alegria, saúde para a sua alma. Deus está contigo, Deus quer mais de ti. E continuando aqui, vou para Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui nós lemos lá no início, porque a graça se manifestou, a graça do Senhor se manifestou para todos os homens, né? Salvadora para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar e a ter uma vida correta, né? Então estamos lendo aqui agora em Romanos capítulo 6, verso 14, pois o pecado não nos domina. Primeira coisa, amados, toma posse. Se você se sente fraco e dominado pelo pecado, toma posse dessa palavra, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é claro, e olha a palavra como nos ensina, né? E então vamos pecar porque eu estou debaixo da graça, diz assim no verso 15. E então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, diz aqui o apóstolo Paulo. Não sabe, verso 16, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele de quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Entenderam essa passagem? Talvez o motivo de desânimo, talvez o motivo de esfriamento, talvez o motivo de resistência à palavra, seja aquilo que todos nós, eu tenho, você tem, o pastor tem, que é o pecado que está em todos nós, mas pela graça. E a palavra nos ensina que nós não devemos ser escravos do pecado, mas escravos da justiça. E a justiça é a graça, é a palavra de Deus, é a presença de Deus na sua vida. Então, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo nos ensina, né, que
devemos ser escravos, devemos submeter e obedecer à palavra de Deus. Essa palavra obediência, nós provavelmente, todo momento que a gente pega uma mensagem, ouve uma mensagem, escuta alguém ler a palavra de Deus, fala de obediência. E obediência significa obedecer, claro, mas para obedecer você tem que tomar atitude disso. E a atitude daquele que está em pecado ou daquele que está com problemas com o pecado, fica difícil tomar. Então a primeira ação que você deve ter é saber, crer, conhecer que Deus não desistiu de você, que a graça de Deus se manifestou sobre a sua vida, Deus está no controle da sua vida. Talvez você que tenha se esquecido disso, ou se afastado um pouco disso. Irmãos, saiba que Deus é contigo. Não fique triste, não desanime, creia, continue, persevere nos caminhos do Senhor. E como que eu faço isso? A primeira atitude mais importante, é a mais importante para a gente se manter firme nesses tempos que são difíceis. Essa é a atitude, eu vou ensinar, irmãos. Atitude mais difícil, a atitude que faz mudar a página da sua vida. Eu vou mostrar para vocês agora. Esta é a atitude mais difícil. Parece que não, mas esta é a atitude mais difícil, que faz mover vidas, que faz transformar vidas. Porque é a palavra de Deus que nos traz conforto, a presença do Espírito Santo, a paz que transcende todo entendimento, amados. Você não é escravo do pecado, mas escravo da justiça, não da lei, mas da justiça. Você tem a manifestação da graça divina de Deus, que é a presença de Jesus. Você que aceitou Jesus, saiba que você tem a manifestação da graça sobre a sua vida. Para que ela continue se manifestando, faça esta atitude mais difícil. É difícil? Ou é fácil? No começo é difícil, depois se torna muito fácil, porque a presença de Deus, o Espírito Santo começa a fluir na sua vida e você começa a sentir a presença e a graça de Deus, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. A paz que transcende todo entendimento estará sobre a sua vida, estará contigo. Continuando, amados. Outra passagem importante que eu quero compartilhar. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Já estou terminando. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, do Espírito Santo, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. A palavra de Deus estava falando aqui, citando sobre a época do povo de Israel, que resistiu muito em obedecer a palavra a Deus, né? No momento que estavam no deserto. Preferiam estar no deserto do que estar com a presença de Deus, né? Então, qual é a ministração desta passagem? Portanto, se vocês ouvirem a voz de Deus, você está ouvindo a voz de Deus? Não, você está ouvindo a minha voz, mas você está ouvindo o que eu estou lendo, que é a voz de Deus, a palavra de Deus. E Deus diz assim, não endureçam o coração. Irmã, não tenha um coração endurecido. Sabe o que é ter um coração endurecido? É ter um coração resistente. E o que é um coração resistente? É um coração rebelde. E o que é um coração rebelde? Eu escuto, mas não faço. Eu escuto e a palavra está longe, está ali, mas eu não vou até ela. Eu escuto o que devo, mas não faço.
Isso é um coração endurecido. Coração endurecido. Uma lição para hoje. E para um exemplo muito mais poderoso que vai mudar a sua vida. Irmãos, eu estou ministrando sobre a sua vida. Em nome de Jesus, sua vida mudará quando você continuar e se voltar à leitura da Palavra de Deus. Leia a Palavra de Deus. E eu vou dizer que tenho certeza, porque falar da certeza com certeza é bobeira, porque a Palavra de Deus muda a vida. Ela é viva, eficaz, ela é capaz de discernir todas as intenções do teu espírito, suas vontades, e corrigir e te ensinar. Então, a Palavra de Deus é fundamental. A graça do Senhor se manifestou nos tempos de hoje sobre a vida dos homens, sobre a vida da sua igreja, e ela está presente. É a presença do Espírito Santo. Quer a presença do Espírito Santo, quer uma vida de paz, apesar dos problemas e dificuldades. Muitos estão aqui na igreja e leem a palavra todo dia, mas depois também que não vai passar por tribulação, mas passa com a presença de Deus. Passa com, aliás, todos têm a presença de Deus, mas a maioria esquece, porque está afastado da presença de Deus. Não estão atentos que Deus está contigo. E como que eu vou ouvir a palavra de Deus se eu não consigo, né? Se eu não consigo ouvi-lo, como é que eu vou fazer as coisas corretas se eu deixo de ouvi-lo, né? Não consigo, eu deixo de ouvi-lo, porque meu coração está resistente. Então, Deus diz, o Espírito Santo diz hoje, se ouvirem a palavra de Deus, irmãos, não sou eu que estou falando, você está ouvindo agora a palavra de Deus, não tenham o coração endurecido. Né? Para finalizar a mensagem, vou compartilhar aqui Isaías capítulo 45, verso 22. Isaías 45, verso 22. Diz assim, voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Em outra versão, né? Olhai para mim. Olhai para quem? Jesus. Voltem-se para Jesus, voltem-se para a palavra de Deus, voltem-se para a presença do Espírito Santo, recebam a presença do Espírito Santo, né? E saibam e conheçam que Ele é Deus, né? E conheçam e saibam que Ele é Deus. Amados, esta é a mensagem que eu queria ministrar para você, né? A graça de Deus se manifestou sobre as nossas vidas e ela nos ensina a renunciar, né? Enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, e a renunciar às coisas do mundo e a preferir as coisas do reino de Deus, que é a presença dele através da palavra dele, através da vida em oração com ele, da vida em comunhão com a sua igreja. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, né? Esta é a minha oração nesse momento e desejo de coração que, assim como Deus tem falado comigo, venha falar contigo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Amém.